Já está aqui o Dr. Stefan Tim para tirar as suas dúvidas. Bom dia, Dr. Stefan, médico veterinário, conosco. Tudo bem, doutor? Bom dia, Barbosa. Tudo ótimo, graças a Deus. Obrigado novamente por me receber, como sempre. Nós é que agradecemos a sua atenção e nos atender. E se você tiver pergunta, já faz diretamente ligando no 3378-2102 ou pelo WhatsApp 3378-2100. Pergunta sobre cães, gatos, sobre animais domésticos em geral. Mas eu queria, antes de qualquer coisa, doutor Stefan, falar sobre esse caso do cachorro orelha, que ganhou repercussão nacional, vários influenciadores, artistas, políticos, né? E todo mundo agora defendendo o cão e condenando a forma com que ele foi morto lá no litoral de Santa Catarina. Esse caso ganhou uma repercussão muito grande, né, doutor? Ganhou sim, Barbosa, e com razão, né? Foi uma extrema crueldade com o animal, então o que existe, né? Vamos deixar bem claro, um vídeo do ato não existe, que é uma notícia ao conhecimento dos delegados do caso. Se esse vídeo existe, ele ainda não chegou ao conhecimento da polícia. Existem outras imagens de câmeras que basicamente comprovam a autoria do crime. Foi extremamente cruel, existe um laudo também descrevendo o que foi feito com o animal. Uma barbárie, realmente, né? O triste é que tem que acontecer alguma coisa assim para que o pessoal fale, nossa, precisa haver mudança, né? Que é o que ocorre toda vez, né? Nós tivemos a Lei Sanção, nós tivemos o caso do Carrefour, nós tivemos diversos animais. O caso do avião, do cachorro que morreu. E também o né? Joca. Então, e até agora não foram estabelecidas, eu trabalho com legislação, não foram estabelecidas regras para o transporte aéreo de forma... Né? Então isso fica a critério da companhia aérea. A mídia vem, expõe um problema, vira aquele alarde e depois... Sim, então sequência, tem, né? tem que haver essa mudança. O ativismo, assim, né? O meu objetivo é sempre acadêmico, educacional. Então eu não posso trabalhar o ativismo, porém eu reconheço a importância do ativismo nesse momento, de expor isso, das pessoas entenderem um pouco mais do que a lei fala, né? No caso, parece que são menores de idade, né? Então eu estou passando o que foi falado pelos delegados, né? A gente tem que tomar muito cuidado por esse clamor por justiça popular, porque o que acontece? O acusado amanhã pode ser você. Então nós temos um processo, mesmo que houvesse uma imagem confirmando o ato, mesmo que houvesse essa imagem, existiria um processo. Eles têm que ser ouvidos, né? Então parece que houve coação por parte dos pais e de um tio. Isso você já pode falar publicamente, esses são maiores de idade. Então coagiram testemunhas, né? Que presenciaram, pelo que eu entendi, o animal sendo levado pelas pessoas que cometeram e depois retornando. Vigia que viu, vigia, né? isso. O tio, advogado, e parece com arma. que são famílias extremamente abastadas, influentes, e nós conhecemos como funciona no Brasil. Realmente a impunidade é algo real, e muitos comentários que eu li que são verdade, são tristes, né? Mas eles falam, o pobre rouba leite e vai preso na hora, né? É verdade. Infelizmente a gente vive nessa discrepância. Porém, já está causando um grande problema na vida de todas essas pessoas, com certeza absoluta, sabem quem é, e com certeza existe agora uma privação de liberdade para eles de sair na rua, de se relacionar. Isso já é ótimo, isso é o que a gente quer, que eles tenham problemas. Talvez ninguém seja condenado ou ninguém seja punido da forma que nós gostaríamos. Porém, eles estão passando agora por uma punição e, de novo, gente, existe um processo. Esse processo precisa ser respeitado e que sejam cumpridas todas as medidas dentro da lei. E se essas medidas não são suficientes, então a gente acabou de chegar numa conclusão. A lei tem que mudar. E isso vale para todos os crimes, né? Então nós temos crimes aí extremamente hediondos. Infelizmente hoje o crime contra animais não é considerado um crime hediondo, né? Mas o crime contra pessoas ou contra a vida, sim. Então você vê pessoas que são assassinos e estão na rua, né? Então a lei ela tem que mudar para muita coisa, né? E inclusive para essa questão dos animais. Por que, Barbosa? A gente tem uma coisa que chama teoria do elo, né? O elo entre a violência contra o animal
e a violência contra pessoas. O que significa isso? Então, eles fizeram uma estatística usando como exemplo a violência doméstica. Então, em lares, em casas que havia violência contra pessoas, nesse local, se havia um animal de estimação, esse animal também era vítima de agressões físicas, né, e de maus tratos e de abuso. Ou seja, se você não pune esse ato de forma preventiva agora, essas pessoas vão crescer e vão fazer mal para pessoas. Inclusive, me parece que já havia outros delitos ali de furto, de depredação de patrimônio público, de ofensa, de coação também com vigias, pelo fato de serem abastados. Então é muito revoltante, porque a gente vê pessoas que têm um poder aquisitivo maior e uma posição na sociedade maior, que poderiam ser boas pessoas e estão mostrando, isso é asqueroso, né? Isso traz uma revolta muito grande e embrulha o nosso estômago, né? Mas, de novo, vamos esperar o processo, vamos... E o que a gente tem que fazer? A consequência não foi boa o suficiente. Então, a população, os ativistas, nós que somos da ciência, precisamos nos juntar e forçar essa mudança legislativa. E, para isso, nós precisamos dos políticos, né? Então, essa pressão popular é importante porque, você vê, já teve uma coletiva de imprensa com 4 delegados para falar do caso, né? Então, essa pressão popular foi muito grande e viralizou o assunto. Isso é importante, mas é triste, que nem eu falei, que isso tenha que acontecer para que a gente realmente chegue na conclusão de que precisamos de mudanças. Agora, doutor Stefan, quando acontece isso, né, como o senhor disse, a revolta é grande, você vê, o Congresso está fechado, as assembleias estão fechadas, senão já teria repercutido, criado uma lei, mas aí eles apresentam a lei e aí ela some no Congresso, se dilui, vai para as comissões, demora anos, como o senhor disse aí o caso do transporte do cachorro Joca, até hoje não foi regulamentado, ficou um caso negativo e sem uma efetiva mudança na lei, né? O senhor que não é ativista, mas o senhor como acadêmico, escritor, com livros publicados, doutor na sua área, né? O senhor vê que tem pessoas bem intencionadas que hoje estão ocupando cargos, porque nós vemos aí, por exemplo, a Câmara Municipal, acho que tem hoje 2 defensores da questão animal. O senhor é presidente, né, diretor de uma associação brasileira de bem-estar animal, que é a BEA, né? Então o senhor tem conhecimento de deputados, vereadores espalhados pelo Brasil inteiro. A solução é essa, na sua opinião? Votar em pessoas que vão defender essa pauta ou que os políticos e a sociedade tenham uma consciência a respeito da situação como um todo, doutor? Olha, Barbosa, é bem complexo, né? Em primeiro lugar, a ABEA, que é a Associação Brasileira de Bem-Estar Animal, ela é apartidária, né? Então, nós não apoiamos nenhum político, nós apoiamos boas propostas, independente de qual lado está vindo, se é da direita, do centro, né? Então, nós tomamos uma posição de que nós queremos o que é melhor para o animal. Eu não posso afirmar que votar em pessoas que levantam essa bandeira é a solução, porque há pessoas que levantam essa bandeira para serem eleitas. Isso é verdade. Assim como há ONGs que estão totalmente desregularizadas e que mantêm os animais muito mal e continuam pedindo Pix. E tem ONGs muito boas. E eu imagino com certeza que deve ter políticos bem intencionados, né? Agora, eu não posso falar por nenhum. Eu não tenho como avaliar isso, né? Eu acho que a questão maior, Barbosa, não só na questão dos maus tratos, né? Já começa que o animal estava na rua, né? Então nós temos hoje um problema muito grande, né? As zoonoses. O que é uma zoonose? Ela pode passar do animal para o humano, do humano para o animal, né? Isso chama zoonose. E esse tipo de doença é um problema muito grave. Nós estamos com uma doença que é um fungo, chama esporotricose. É uma zoonose que pega em gatos,
tá assim complicado no país, né? Nós estamos com uma... Então, esse problema é um problema de saúde pública que vem sendo negligenciado há muitos anos, entende, Barbosa? E aí você vê as consequências. Um animal que está ali na rua sem a proteção devida, apesar de que a comunidade cuidava dele, eu não estou criticando a comunidade, ele era um animal comunitário, estava muito bem cuidado, mas ele não tinha a proteção de um lar, onde um animal vai estar fechado e essas pessoas não teriam a capacidade de chegar nele. E aí você tem a questão das doenças também. Então, o Estado é omisso, né? E deixa isso... O fato de ser necessário existir ONGs é o problema. Não deveria ser necessário, mas é necessário. Não só para cachorro, né? A gente tem ONG de criança, a gente tem ONG para idosos, a gente tem ONG para tudo. Porque o Estado é omisso, o poder público não está dando conta e, na minha opinião, tem muito dinheiro sendo gasto com coisas que não deveria... A prioridade não deveria ser essa, né? Mas eu já ouvi falar também, doutor, não sei se o senhor concorda, que pior do que ter ONG é ter pessoas que querem fazer ONGs ou querem acumular cães, pegar cães da rua e levar tudo e deixar num depósito, porque ali a proliferação de doenças aumenta, a morte de cães aumenta. Tem gente que acha melhor, talvez até, é claro que se a última, deixar na rua do jeito que está, do que levar e jogar tudo numa chácara ou num buraco ali, numa casa, e largar os cachorros lá morrendo, como tem, e pessoas desequilibradas mentalmente que a gente vê, que são cumulativas, né? Acumuladoras, como é que fala hoje em dia, né? Não é assim também, doutor? Não tem essa visão? Sim. O que é o pior, né? É difícil saber. Você né? falou perfeitamente, né? Num caso desse que você descreveu, onde o animal ele está entre aspas, né? Pior do que ele estaria na rua com pessoas alimentando ele e tal. Então, vamos dizer assim, o Orelha estava muito melhor na situação que ele está do que se ele estivesse num lugar desse. Lembrando, existem ONGs muito boas, mas a gente não pode falar, é ONG, é santo. Não. Tem ONG que é ruim. Todo lugar que você for tem uma pessoa ruim. Toda área que você for tem muita gente boa e a maioria é boa, eu diria, normalmente, né? Então, só que tem aquele pequeno grupo que traz a má fama para todos, né? E esse pequeno grupo, infelizmente, é onde a gente tem que se concentrar. A gente tem que se concentrar no negativo para mudar o negativo, porque o positivo já está indo bem. Então tem ONGs que são exemplares. Eu posso falar, e eu não estou fazendo propaganda, eu posso falar do Instituto Caramelo. Eu fui visitar o Instituto Caramelo pessoalmente. Eles me chamaram para uma visita técnica, me convidaram, abriram as portas, abriram a clínica, eu entrei em áreas restritas, eles me mostraram tudo, sem nenhum tipo, e é maravilhoso. É um lugar maravilhoso. Eles Onde fazem, no interior de São Paulo. A gente não divulga o exato local porque as pessoas abandonam, né, os animais lá na área. Então, acaba não divulgando o local exato. Mas quem é lá da região sabe. E é um lugar maravilhoso, né? E um nível assim que eu só vi fora do país, né? Eu visitei ONGs lá na Alemanha, quando eu morei lá, que tinha um nível excepcional também, com certeza, e se equipara a esse tipo de coisa. Então tem ONGs maravilhosas, e óbvio que eu não estou falando que ONGs que são menos estruturadas são ruins, cada um faz o que pode, mas tem ONGs que são muito ruins, né? Então você tem toda a razão, Barbosa. E aí nesse caso eu concordo com você, que o animal estaria, entre aspas, melhor na rua do que numa ONG que vai deixar ele morrer e pegar alguma doença. Olha só, doutor, tem um áudio falando sobre o caso do Orelha. Vamos ouvir? Vamos. Bom dia, Barbosa. Bom dia, doutor. Eu acho que um caso de menor, lá nos Estados Unidos, lá a lei funciona até para menor, né? É só o Brasil mesmo. É revoltante. Se um vizinho denunciar você tá com maus trato com o cachorro, mesmo sendo um tano, e porque você prendeu na coleira, aí você é punido. Mas nesse caso aí, vou falar para vocês, hein? É complicado. É isso aí, é o Márcio Lepera. Minha opinião é revoltante. Tinha que descer o cacete nesses jovens. Até a juíza que analisava o caso do caso Orelha foi afastada, hein? Que pouca vergonha, Barbosa. Eu vou falar pra você, tá vendo as reportagens, entendeu? Coagindo testemunha. Esse é o Brasil, hein? É o Brasil que nós
conhecemos. É isso aí, ó, o Márcio Lepeira. É revoltante, hein, Barbosa? É revoltante. É isso aí. Tá aí, as pessoas revoltadas, né? Esse é o Sim. Márcio Lepeira. Não sabia dessa informação que a juíza foi afastada, mas o senhor falou, né? São famílias ricas Sim, que sim. têm os seus tentáculos espalhados, né? Márcio, obrigado pelo seu comentário. Realmente é revoltante. Eu concordo plenamente com você. Nós temos o instinto de querer agir, porque isso mexe com o nosso emocional, isso traz algo que é difícil de descrever. Então eu entendo perfeitamente, mas como eu disse, né, não podemos fazer justiça com as próprias mãos. No caso da juíza Barbosa, é muito difícil de você julgar, porque eu conheço juízes e o número de processos que eles têm na mesa é muito grande. Eu não estou falando que foi isso, tá, Barbosa? Estou falando que ninguém sabe exatamente o que aconteceu. Não foi que ela foi afastada, ela se recusou. Né? Eu já fiz perícias. E quando você é perito, por exemplo, é o cachorro do Barbosa, eu preciso me recusar. Porque aí tem um conflito de interesse, tem um conflito ético, moral envolvido. E o que acontece? Não sei se ela já sabia e depois, mas o que pode ter acontecido, né? O caso foi no começo de janeiro e demorou um pouco para que começasse essa comoção popular que aconteceu há alguns dias até. E aí eu imagino que o que é possível de ter acontecido, esse processo ficou na mesa dela. E quando ela viu os nomes, né, e prestou atenção e deu a comoção toda, ela deve ter percebido que era alguém que ela conhecia e aí se recusou. É possível. Ou ela demorou, tá, mas ela se recusou do caso. Eu, novamente, gente, eu tô para todos os seus ouvintes, né? Eu tô passando informações que eu ouvi dos delegados. Então eu acredito que essa é a fonte de informação mais confiável, né? A gente espera sempre que seja. E, como eu falei, vamos deixar a investigação continuar, eles estão em cima e vamos continuar com a pressão popular, sim, com certeza absoluta. Vamos continuar falando do assunto e, assim que o Congresso abrir de novo, vamos começar a falar em mudanças legislativas. E como o Márcio falou, né? Essa questão do adolescente, da criança, existem crimes que muitos acreditam, até psiquiatras, que não têm idade e que o julgamento tem que ser equivalente àquele de um adulto para proteger a sociedade, né? Uma criança que infelizmente tem ali traços que, né? Os psiquiatras hoje falam que você não pode chamar uma criança ou um adolescente de psicopata porque ela não terminou a sua formação, né? O córtex pré-frontal do nosso cérebro ainda não terminou de se desenvolver, que é o que traz ali o bom julgamento, a maturidade, né? O raciocínio. Então, o que acontece? É uma tendência que você vê. Então, preventivamente, sim. Mesmo o menor de idade tem que ser punido. Por quê? Porque no futuro, né, pode acontecer algo muito pior. Então, nós temos aí o caso do Champinha, por exemplo. Né? Esse é um caso muito conhecido. E o que acontece? O Champinha, eles fizeram uma gambiarra. Ele está internado. Né? Então, o menor de idade ele não comete um crime, um ato penal equivalente à lei. Né? Ele comete algo análogo a isso, dentro do que é previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, sim, há consequências, porém, essas medidas normalmente são o quê? Socioeducativas. No caso do Champinha, eles viram que ele não pode sair do internamento, né? Ele está internado, ele não pode sair de lá, por quê? Porque ele representa um risco à sociedade e ele vai recidivar, né? Ele vai fazer de novo. Então, eu concordo com o Márcio também nesse sentido, que as leis têm que mudar, o ECA, né? Que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele tem que ser atualizado, porque certos crimes que são hediondos e o crime contra o animal tem que começar a ser considerado hediondo, esses crimes, eu acho que aí muda um pouco qual deve ser a punição dessa criança ou desse adolescente.